pegue a sua Bíblia. Você pode ficar com a Bíblia aberta durante o momento da ministração. A leitura vamos fazer juntos ali no Data Show. Por favor, vamos, irmãos. Todos olhando para mim? Olha aqui, irmãos. Amém? Vamos ler? No 3. 1, 2, 3. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E darás à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Quem dera viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará do seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, a todo homem entre os da sua casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu
prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. 27. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Amém. Todo o capítulo 17. Foi bom você ler, né, irmão? Porque você tem que ler um capítulo da Bíblia por dia, pelo menos. E vai que você não está lendo, na terça eu fiz você ler, né? Amém? Então eu te ajudei hoje. Vai que você não leu a Bíblia hoje, você leu comigo aqui o capítulo 17. Nós estamos estudando a vida de Abraão, Gênesis. Começamos no capítulo 12 e hoje estamos no capítulo 17. O título é o recebimento do conserto, a aceitação por parte de Abraão. Para você entender, você tem que ficar muito ligado, pode ficar com a Bíblia aberta, de repente você pode voltar. Mas você não pode ficar lendo a Bíblia agora. Dá vontade de ler Abraão, você começar a ler aí, você perde. Não é hora de ler agora. Só o que lemos. Você tem que prestar atenção aqui. Entre o capítulo 16, que estudamos terça passada, e o capítulo 17, passaram-se 13 anos. No capítulo 16, foi o nascimento de Ismael. E quantos anos ele tinha aqui? 13 anos. 13 anos se passou entre um capítulo e outro. Às vezes você lê a Bíblia e você pensa, olha, isso aconteceu. Não. Às vezes, de um versículo para outro, é um longo tempo. 13 anos não é um tempinho, né, irmão? Isso é um tempão. Nasceu uma criança, foi desmamada, virou adolescente. Já Ismael, que não é esse aqui, era o Ismael de Abraão. Já tinha 13 anos de idade. Tá? À medida que lemos o capítulo 17, notamos como Deus age para fortalecer a fé do seu servo Abraão. Abraão tinha quantos anos? 99 anos. Mas não usava bengala ainda, irmãos. Ele estava lúcido, firme, tá? Com todo o vigor. Cadê o Caetano? Não está aqui? Caetano saiu? Ele tinha todo o vigor ainda com 99 anos. Sara tinha 90. Especificamente 89 aqui. Tá? Diante de tudo o que aconteceu até aqui, desde a sua chamada, lá em Ur dos caldeus, Deus continuava fiel ao seu plano, trabalhando na vida de Abraão e Sara para viabilizá-lo. Deus falou lá no início, sai da tua terra, nós vimos estudando isso, da tua parentela, eu vou fazer de você, fez aquelas 7 promessas que estudamos, capítulo 12. Muita coisa aconteceu, crises, deslizes, falhas de Abraão. Ele voltou para o Egito, saía da direção de Deus, mas Deus nunca, escuta irmãos, nunca pensou em desistir do plano. O plano de Deus estava intacto e Deus faz tudo o que acontecia com Abraão. Deus trabalhava naquilo para viabilizar o plano. Eu aprendo uma coisa aqui. Desde o dia que você foi chamado para a salvação, tudo o que aconteceu na sua vida, até os deslizes, os erros, as rebeldias, Deus tem trabalhado para canalizar a bênção final na sua vida. Deus trabalha até na adversidade. Então vamos ver. Preparação para o cumprimento da promessa. Desde o primeiro dia que Deus prometeu a Abraão lá em Ur, tinha passado 25 anos. Quantos anos, irmãos? 25 anos. 25 anos é pouco ou muito? Para uma promessa, é muita coisa, né, irmãos? Eu não sei se tem alguém aqui que tem uma promessa de Deus que já dura 25 anos, irmão Divino Cesário. E se tiver,
a maioria já descrençou dela. Não está nem lembrando que Deus prometeu. Mas tem uma coisa, se Deus prometeu, mesmo que tenha 25 anos, irmã Letinha, Deus não mudou nada a sua palavra. Ela continua a mesma. Nós aqui sofremos, nós aqui entramos em dificuldades, em batalhas. Deus não. Esse tempo todo, Abraão continuava andando pela fé. Quanto tempo tem que você anda pela fé? Quantos anos você tem de fé? A cada tropeço do patriarca, Deus o colocava de pé e o conduzia pelo caminho. Alguns momentos Abraão errava feio. Deus pegava na mão e falou: olha, eu tenho uma promessa na sua vida. Fica de pé, vem para a minha comunhão, porque eu estou cuidando de você. A minha palavra é intacta na sua vida. Um passo de cada dia para Deus trabalhar na vida de Abraão. Não é assim que Deus faz com a gente hoje, irmãos? Desde o dia que você começou a sua caminhada até hoje, você pode estar pensando: meu Deus, muita coisa aconteceu, estou mais frio. Se você estiver mais frio, você está perdendo a salvação. Mas eu não acredito nisso. Você está mais forte, você está mais firme. Deus te conduziu até aqui. Eu me insiro aqui nesse processo, irmãos, e percebo quanto Deus tem trabalhado na minha vida. As dificuldades, as crises que me aconteceram, os problemas na minha família, doenças com meu pai, crises ministeriais, crises pessoais, crises existenciais. Para mim foi uma dureza, momentos difíceis, mas para Deus foi tudo projetado para que eu chegasse aqui mais crente, mais experimentado, mais firme. Nessas etapas da vida de Abraão, Deus trazia ele para perto dele, para lhe ensinar. Repetidas vezes Deus apareceu a Abraão, em Ur, em Harã, em Canaã. E aqui, depois de um silêncio de 13 anos, desde o dia que ele havia errado feio, capítulo 16, nós estudamos terça passada, quando ele tentou racionalizar o plano, tentando trazer um filho através de Agar, Deus deu uma silenciada e falou: deixa ver o que acontece Abraão aí com o filho dele. Depois de 13 anos, Abraão até pensava que Deus havia feito as coisas acontecer na sua vida. Mas aqui, irmãos, Deus estava dizendo: Abraão, fiz uma aliança contigo, fiz uma promessa na sua vida 25 anos atrás, lá em Ur. Você muitas vezes quis sair da aliança, mas eu não mudei. Eu não mudei a palavra sobre a sua vida. Eu garanto a minha palavra, como eu prometi para você. Abraão e Sara, não entendendo a demora, elaboraram um plano que vimos no capítulo 16, um plano humano, para que Agar desse à luz a Ismael, como se fosse o filho da promessa. Deus abençoou aquele erro, que Deus faz isso. Até quando erramos, Deus abençoa. Se voltarmos para Ele, Deus abençoa a situação. É possível que você vai errar ainda, mas se você ficar perto de Deus, Deus coloca a mão e resolve o teu problema. Abraão errou com Sara, com a história de Agar. Deus resolveu aquele problema. Ismael ficou sendo uma bênção paralela. Aqui, novamente, Deus faz isso. Ismael tinha 13 anos, Deus tinha silenciado. Abraão o amava e pensava que Deus tinha cumprido a promessa. Eu penso que naqueles 13 anos, pastor Ismael, Deus falava: olha,
Agora que eu entendi. Aquelas vezes todas que Deus falou comigo, falava para Ismael. Já tem 13 anos, ele via o menino crescer forte, e Deus tinha silenciado. Então é isso. Se Deus silenciar, você começa a acomodar com as coisas. Você começa a esquecer da palavra de Deus. Tem quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Se você não ouvir a voz de Deus todos os dias, você vai acomodando com qualquer coisa ou ensinamento que lhe trouxerem. Mas Deus apareceu novamente ao patriarca. E quando ele estava com 99 anos, e Sara com 89, pela idade do patriarca e de sua esposa, era humanamente impossível ter filhos. Aí Deus apareceu. Quando você esgota todas as suas possibilidades, Deus aparece na sua vida. Quando as coisas fogem das nossas possibilidades, aí Deus entra em cena com seu poder miraculoso para cumprir a promessa. Glória a Deus. Aí o Senhor se revelou com um nome. As outras vezes Deus falou de vários nomes, mas aqui, irmãos, Deus se revelou com o nome El Shaddai. O que significa El Shaddai? A gente canta muito isso nos corinhos. Olhe para mim, irmãos. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Significa o Deus que tinha capacidade de cumprir a promessa. Só Deus pode ser chamado de El Shaddai, na minha e na sua vida. Tudo que Ele prometer, mesmo que a adversidade aconteça na minha e na sua vida, na nossa família, a promessa de Deus não falha. Aí Deus aparece para Abraão depois de 13 anos e falou: Abraão, meu nome é El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é esse Isaac, esse filho de 13 anos, a minha promessa. A minha promessa ainda está nas tuas entranhas. Como isso é lindo, né? Era como se o Senhor estivesse dizendo assim para ele: não olhe para você, Abraão. Não olhe para os seus 99 anos. Não olhe para Sara com 89. Não olhe pelas circunstâncias, mas olhe para mim. O meu nome é El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a sua batalha nessa noite? Qual é a sua causa? Qual é a sua dor? Venha e fixe os olhos no Senhor de Abraão, o Senhor El Shaddai, que está aqui nessa noite dizendo: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. Com a garantia da presença e desse poder ilimitado, Deus dá um mandamento, irmãos, para Abraão, no verso 1, que de outra forma, Edivaldo, seria impossível cumprir. Sabe o que Deus fala? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas como ser perfeito? A gente tem que entender o original aqui do hebraico, irmãos. Essa perfeição aqui é: fica na minha presença, confia em mim, porque mesmo que você tome decisões erradas, eu te trago de volta, eu te ajudo a caminhar. Isso é a perfeição. Deus estava dizendo a Abraão: você tentou com Sara resolver a situação, racionalizar, fizeram um plano, não deu certo, Abraão. Eu silenciei esses 13 anos para você ver que não deu certo. Mas eu cheguei de volta para falar. Aquilo era Deus conversando, aquilo não era revelação, era aparição mesmo. Fica perto de mim, Abraão. Confia em mim, não na racionalidade humana, porque você precisa ser perfeito. Ser perfeito, irmãos, é depender de Deus, é descansar nele, é confiar plenamente que Deus está no controle da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família. Essa perfeição aqui, irmãos, fica na minha presença, descansa em mim. Isso quer dizer que Deus nos dará forças para vencer todas as circunstâncias,
vencer o pecado. Deus nos fará viver sob sua orientação, sempre dependendo dele em todas as nossas dificuldades. De certa forma, Deus estava dando uma lição no patriarca por ter confiado na racionalidade humana, ao invés de confiar e esperar no cumprimento sobrenatural da promessa. Não espera coisa humana, que as coisas humanas não vão resolver. Mas como igreja, vamos esperar no sobrenatural de Deus, porque Ele não falha, não falha. Deus estava dizendo a Abraão: seja aquilo para o qual você foi chamado. Lá no original, essa frase, anda na minha presença e ser perfeito, significa isso, ó. Seja aquilo pelo qual você foi chamado para ser. Então é o mesmo que eu dizer, Vieira, seja aquilo pelo qual Deus te chamou para ser. A gente tem uma tendência de querer sair, de fugir, não vou mexer com isso mais, não estou suportando, mas Deus está dizendo, não importa as circunstâncias, o que aconteça, nem a fúria do inimigo, seja aquilo que eu te chamei para ser. A pergunta é essa: você tem sido aquilo que Deus te chamou para ser? Ou a racionalidade humana tem te levado para outros caminhos? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus nessa noite está falando com você. Anda na minha presença e ser perfeito. Fica na vocação que você foi chamado. Seja o que eu te chamei para ser. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí Deus, irmãos, acrescenta algumas promessas. Do versículo 2 ao 22, está escrito as promessas. E eu vou estudando o capítulo 17, não dá para sequenciar. Se você ficar seguindo, você não vai entender. Mas primeiro vamos ver as promessas que Deus acrescentou. Deus renova o concerto. Esse concerto Deus vinha renovando. Toda vez, Vieira, que Deus encontrava com Abraão, Deus acrescentava alguma coisa. Falava o que tinha dito e acrescentava coisa nova. Por exemplo, na primeira vez Deus mandou olhar o pó da terra. Na segunda Deus mandou olhar o céu, conta as estrelas do céu. Depois Deus acrescentou uma descendência e os povos da terra. Aqui Deus fez um acréscimo. Antes eram filhos e descendência. Aqui Deus fala: Abraão, de você não vai ser só descendência não, vai ser reis e nações que vão nascer de você. Deus aumentou a promessa. É só ler, irmãos, a história de Abraão é linda. Toda vez que Deus aparecia para ele, Deus renovava a promessa e aumentava a promessa. Sim. Enobreceu a promessa. Abraão deve ter pensado: meu Deus, antes era difícil, e agora? Eu não acreditei, pensei, tentei achar um jeito humano, e agora? O que eu vou fazer? Deus queria mostrar o seu poder para Abraão. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Olhe para mim. Se Deus te prometeu alguma coisa, não importa o tempo, não importa o cronos, não importa se é 1, 2 ou 25 anos. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Com toda a sua palavra. E tem uma coisa, com a possibilidade dele aumentar a promessa. Eu ouvi um testemunho esses dias de uma irmã que Deus prometeu uma casa. Passou muito tempo, né? Aí quando comprei, ela falou: pastor, Deus prometeu a casa. Quando eu recebi, tinha um carro na garagem. Ou seja, o carro veio de lambuja na promessa de Deus, Vieira. Deus é assim. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir no tempo dele. E normalmente não vai diminuir nadinha. Só tem possibilidade de Deus aumentar a promessa na sua vida. Glória a Jesus. O verso 3 diz que Abraão caiu sobre o seu rosto. Caiu prostrado. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele caiu prostrado. Essa é a reação de quem ouve a voz de Deus. Quando você ouve Deus, você cai prostrado. Você fica sem fala, sem resposta. Deus falou com Abraão e ele ficou prostrado. A gente não sabe o tempo que ele ficou prostrado. E o texto fala que mesmo prostrado,
Deus continuou falando com Abraão. E depois que ouviu toda a promessa novamente, lá no versículo 17, Deus foi falando tudo que ia acontecer, a história do filho, da idade. Lá no versículo 17, a palavra diz que Sara seria mãe aos 90. O texto diz que ele caiu novamente, mas aí ele caiu rindo. Ele sorriu. Olha o texto aí, o versículo 17. Ele caiu rindo na presença de Deus. Da primeira vez caiu prostrado de temor. Mas aqui a conversa fluiu. Deve ter passado muitas horas na presença de Deus. Quando Deus falou, olha, você vai ter um filho, Sara vai gerar aos 90 de você. Ele caiu rindo e falou, ih, Deus, agora eu estou tendo uma variação aqui. Não tem a mínima condição disso acontecer. Isso é impossível. Abraão faz até uma declaração, irmãos. Ele fala assim, só se Ismael viver, para o Senhor cumprir na vida dele. Deus falou, olha, Ismael, eu vou abençoar ele, vou fazer dele uma nação, mas eu vou fazer da tua entranha. Deus ficou o tempo todo falando com Abraão para quebrar a incredulidade dele, porque até então ele achava impossível. Mas Deus continuava falando com ele. Aqui Deus estava incluindo no concerto toda a humanidade, todas as nações. No Gênesis 17, o início disso era com Isaac. Aqui, Deus acrescentou a igreja, as nações, os reinos, os sacerdotes. O término é em Cristo, Apocalipse 21. Então, tudo começou com Abraão, lá em Gênesis 17, naquele dia, naquela manhã, quando Deus apareceu para Abraão. Abraão, olha, você está na minha mira, e eu fiz promessa na sua vida, eu vou aumentar a promessa. Agora, não é só você, sua família, agora são nações e reis. Deus incluiu toda a humanidade, incluiu a mim e a você. Começou com Isaac e terminou com Cristo. A promessa da linhagem real começou a ser cumprida nos reis de Judá e de Israel, no Antigo Testamento, mas o seu cumprimento se deu no leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós somos incluídos na promessa de Abraão. No verso 8, a parte final, diz que Deus se entregou ao seu povo. Só se olhar aí, e ser-lhe-eis o seu Deus. Tem uma versão que diz, e eu serei o seu Deus. Deus estava se entregando para Abraão. Eu estou te dando a mim. Eu estou te dando a minha glória. Eu estou te dando a minha vida, Abraão. O que Jesus fez no Novo Testamento, irmãos? Ele se deu por nós. Tudo começou na promessa de Abraão. Jesus se entregou, se doou, se deu pela igreja. E eu e você estamos inseridos dentro dessa igreja. Jesus se deu por mim e eu fui salvo e resgatado pela doação de Jesus. Porque não tem nenhum mérito em mim, mas o mérito é de Jesus. E estava inserido na promessa abraâmica. Mas irmãos, o capítulo 17, aqui Deus queria fechar a promessa. Era o capítulo do fechamento. Um ano depois, a promessa cumpriria. Deus queria fechar toda dúvida de Abraão. Vieira. Aí Deus então apresentou 2 sinais de confirmação para Abraão. Quais os 2 sinais? Deus deu a Abraão, naquele dia, 2 sinais para confirmar o concerto. Primeiro, a mudança do nome. Depois deu a circuncisão. Vamos entender isso. Os sinais no Antigo Testamento, escute, os sinais no Antigo Testamento, assim como os sacramentos no Novo Testamento, visam fortalecer a fé daqueles que recebem as promessas. Aqui tem 2 sinais, o sinal da mudança de nome e o sinal da circuncisão. E os sacramentos do Novo Testamento, quais são, irmãos? Batismo, ceia do Senhor. Tem gente que não está nem aí com a ceia. Então não é mais de Cristo, irmãos. Porque esses são sacramentos que fortalecem a nossa fé diante da promessa que recebemos. Mas que promessa é essa, se você não está nem aí com o sacramento? Por exemplo, irmãos, quando a gente anuncia, nós vamos batizar
lá na sede, nesse domingo, 10 novos crentes. A gente pede, vamos lá, gente. Ninguém não está nem aí. Antigamente, Divino Cesário sabe, batismo era a maior festa da igreja. A gente ia no meio do Timbete, debaixo de chuva, para a beira do rio, e fazia uma festa, porque o povo valorizava o sacramento pela promessa que recebeu de Deus. Tem vez, irmãos, que nós batizamos alguém aqui, nem os parentes vão. Mas os parentes podem não ir. Mas a igreja, a irmandade, deveria todo mundo ir lá para aplaudir Jesus pela salvação daquela pessoa. Aquele recebeu a promessa da salvação. Misericórdia, irmãos. Que valor você dá aos sacramentos da igreja? Qual valor você dá? Qual valor você dá aos sacramentos? Batismo, ceia e outros. Ah, não, isso aí é simbólico. Não, irmãos. Se fosse, é claro que é simbólico. Mas se não tivesse valor, para que Deus faria? Deus fez porque tem significado na igreja. Então, se você é de Jesus, comece a valorizar aquilo que Ele deu como sacramento para a igreja. Mas vamos lá aos sinais, né? Estamos pensando nos sinais de Abraão. Primeiro foi novos nomes. A mudança dos nomes foi o selo da aprovação de Deus para confirmar a sua parte no concerto. Deus falou, olha, eu estou fazendo da minha parte, vocês viram o texto que nós lemos, da minha parte, de mim, o El Shaddai, era como se você fosse Abraão e eu estou aqui. E Ismael, da minha parte, o El Shaddai não depende de você, depende de mim. Eu estou te dando a aliança e vou te dar uma prova, um sinal de que eu te entreguei essa aliança sem a sua contrapartida. É coisa do meu amor por você. Mudança do nome. Glória a Deus. O nome Abrão, pai exaltado, foi mudado para Abraão, pai de multidão. O nome Sarai, contenciosa, por isso ela brigou muito com Abraão no começo, né? Foi mudado para Sara, princesa de Deus. Porque daquele momento em diante, Sara representava a igreja. E a igreja é a noiva do Cordeiro. Aquilo apontava para a igreja do Senhor Jesus. Sara era contenciosa. Por que a Bíblia fala isso? Ela contendeu com Abraão, contendeu com Agar. A Bíblia mostra muitas das contendas. Mas ali Deus mudou o nome. Não foi por causa de Abraão, não. Foi pelos méritos de Sara. Deus inclui Sara no concerto por direito próprio. Não porque era esposa. Deus falou, olha, Sara também vai receber a minha promessa. Eu vou abençoá-la. Ela vai ser mãe de nações, mãe de reis. Glória a Jesus. Quando Deus muda o nome de uma pessoa, irmãos, trata-se de um sinal de mudança de caráter, de relacionamento, nova vida. Não é assim? Hoje em dia as pessoas não querem mais trocar os nomes na hora do casamento. Mas tem que ir lá, a lei diz que você tem que ir lá, a gente chama vulgarmente, dar os nomes. O que é isso? A lei diz que você pode pegar o nome dela e pôr no seu e o seu pôr no ela, não é isso? Mas tem gente que hoje quer casar, que sabe que vai dar em divórcio, mesmo não põe, nem mexe nos nomes. Não, deixa eu vou chamar fulano de tal, Maria José, eu não quero o nome dele não, vai que não dá certo. Mas isso tem um significado, irmãos. Lá na Bíblia, quando alguém casava, pegava o nome um do outro. Porque aquilo era aliança. Aquilo era mudança de relacionamento. Falava de relacionamento, mudança de vida. De hoje em diante, minha vida está ligada à tua. Nunca mais nós vamos ser independentes. Quando se aceita Jesus, é a mesma coisa, irmãos. Na nova aliança, o pecador vem a Cristo, eu e você. Primeiro ele é santificado, Romanos 1:7. Nascido de novo, João 3, recebe um novo nome. Qual o nome que o crente recebe, irmãos? Como nós somos chamados? Como que os cristãos foram chamados lá em Antioquia? Pela primeira vez? Cristãos. Nós somos... Crente é um nome vulgar. O certo é cristão. Ney, você é um cristão. O que significa cristão? Significa
pertencente a Cristo ou parecido com Ele. Vieira. Quando você aceita Jesus, você é perdoado, renovado, santificado, nova criatura, então você passa a ser chamado de cristão. Ou seja, você é pertencente a Cristo ou parecido com Ele. Depois que você recebe o nome de cristão, seu nome, por isso eu cantei o hino, Rosiane, seu nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro. Abra a Bíblia aí, Apocalipse 21 e 27. Abra a Bíblia, só para ver esse versículo. Para vocês verem o que é esse livro da vida. Cristão não é brincadeira não, irmãos. É coisa séria. Olha o versículo 27 do capítulo 21 de Apocalipse. Ele falava do céu dos céus. Ele falava da nossa morada eterna. E falava assim, ó. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida de quem, irmãos? Do Cordeiro. Então o cristão é pertencente a Cristo. Só quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque é cristão autêntico, vai entrar naquela cidade. Se não tiver o nome ali, não entra, irmãos. Livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro comprou para si. Ele pagou o preço. Apocalipse diz que ele comprou para si todas as tribos, línguas e nações, um povo especial. Glória a Deus que o meu nome está escrito lá. Não o Valteir de outrora, mas o Valteir nascido, remido e perdoado pelo sangue de Jesus. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Seu nome está lá? Levanta a mão assim e agradeça a Deus. Se você tem fé que seu nome está lá, fica com a mão levantada por um momento. Deixa o Espírito Santo ver. Deixa os demônios ver que você pertence a Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O diabo não tem poder na sua vida. Ele sabe dessa verdade. Seu nome está lá. O diabo sabe que o seu nome está lá. No livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro foi que comprou com o teu sangue povos, nações e línguas. E a igreja do Senhor de hoje, aqui no Jardim Pompeia, também tem o nome lá. Se você é cristão verdadeiro. Por isso Deus mudou o nome de Abraão. Falou, olha, você não vai chamar Abrão, mas não, é Abraão. Porque eu estou te dando uma garantia. Garantia da minha aliança. Deus deu uma garantia para nós. Quando você fala que isso para as pessoas, eles não entendem. Mas não dá para entender mesmo, Divino Cesário. São coisas espirituais. Se você falar para as pessoas e falar, meu nome está no livro da vida do Cordeiro. O que é isso? Está ficando doido? Mas é por fé e pela palavra. Tá? É coisa de Deus. É a garantia. Eu aceitei a aliança. Deus me redimiu, me perdoou, me perdoará. Me fará vencer as dificuldades, as batalhas, as mais difíceis. Ainda me deu a garantia mudou meu nome e pôs o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Glória a Jesus, glória a Deus. Por isso eu cantei o hino 133, né? Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Deus tem um rol, não é rol de membros não, é rol de filhos. Rol de filhos. Deus tem ciúme dos seus filhos. Deus cuida deles. Deus zela deles. Deus vai te fazer vencedor. Deus vai te fazer completamente vencedor. As lutas e batalhas, elas são para essa vida mesmo. Aqui acontecem coisas difíceis no nosso viver. Eu ouvi o pastor, como é que é o nome do pastor falando essa semana? Pastor da Videira, como é que chama? Aloísio. Ele falou, olha, crise faz parte da nossa história. Aí ele falou uma coisa interessante. Crise todo tempo é sinal que tem alguma coisa errada. Mas vida sem crise também é errado. Seja a história de Abraão, vocês estão vendo aqui? Céu, batalha,
Deus falava com ele, aquela coisa, de repente Abraão ia lá para baixo. É assim a vida do crente. Tem momentos que você está nas línguas, está na alegria. Tem momentos que você está lá embaixo. São crises, faz parte da nossa jornada. O crente fala assim, olha, eu não tenho crise. Tem segmentos evangélicos que pregam assim, olha, crente não pode ter crise, não está endemoniado. Mentira. Tem crise sim. Não pode ter crise o tempo todo. Mas tem momentos difíceis. É só olhar a história de Abraão. Mas Deus vai te fazer vencedor. Tá? Aí, irmãos, veio o segundo sinal. Qual era o segundo sinal? A circuncisão. A circuncisão era realizada nos homens. Deus falou para Abraão, olha, todo macho, todo homem da sua casa, ao 8º dia, tinha que circuncidar. Era cortado o prepúcio do aparelho genitor masculino do homem. Por que o 8º dia? Fui ler hoje sobre isso. Diz que antes do 8º dia, e é medicinal, o sangue de uma criança, antes de 8 dias, não coagula. Não coagulando, correria risco de morrer. Deus falou, olha, espera 8 dias. No 8º dia, a criança tem que ser circuncidada, porque não tem risco de morte. A circuncisão, aí já não era marca de Deus mais. Aí a marca de Abraão. Foi o selo de Abraão e seu descendente que aceitavam as obrigações do concerto. Sinal tríplice. Selo externo do concerto. Tem muita coisa externa na vida de uma pessoa que fala que ele é crente. Ah, pastor, só ia falar de costumes aqui. Mas isso é tão interessante, irmãos, que pode não ser roupa, pode não ser nada. No domingo, quando aconteceu o acidente comigo lá, veio 2 viaturas. A primeira ficou um pouquinho e foi embora. Depois veio a outra viatura que foi chamada por aquela primeira. E eles começaram a atender. Depois chegou um dos policiais em mim e falou assim, o senhor é pastor? Eu não tinha falado ainda. Eu falei, sou pastor da Assembleia de Deus. Por quê? O senhor parece com um pastor. O senhor parece um crente. Algum sinal externo em mim. Não sei se foi porque eu não briguei na hora do acidente lá, porque a vontade era brigar, mas eu não briguei. Não sei o que aconteceu. Mas foi um sinal externo. Sinal de pertencer ao povo de Deus. Tem algum sinal na sua vida que você pertence ao povo de Deus? Você vai entrar numa empresa e não precisa falar que é crente, não. Fica só sendo crente. Ande como crente. Fale como crente. Negocie como crente. Relacione como crente. As pessoas vão dizer, olha, esse é homem ou mulher de Deus. É um sinal externo de pertencer ao povo de Deus. E é também uma lembrança das obrigações segundo a aliança. Olha alguma coisa sobre circuncisão, irmãos. A circuncisão não era um rito novo no Oriente. Já era costume naquela época marcar, no Oriente Médio antigo, marcar os jovens quando passava da puberdade para a fase adulta. Então, isso aqui já é homem, então marca ele. A partir de hoje ele não é mais menino. Agora, responsabilidade. Hoje não, hoje a maioridade vem aos 18 com os documentos. Naquela época não tinha, Divaldo, documentos, nada disso. Então, a maioridade era marcada com ferro, marcava no corpo. Então, Deus sempre pegou essas coisas, esses costumes, e praticava com o seu povo, fazia aquilo acontecer. Porque eram coisas que Abraão conhecia. Deus não estava pedindo para Abraão, faça essa loucura. Não era loucura, irmãos. Abraão conhecia aquilo de uma certa forma. O concerto era aberto a outras pessoas, que podiam, através da circuncisão, entrar. O verso 3 diz, olha, vai circuncidar você, seus filhos, seu descendente, e quem entrar, pode vir gente de fora. Mesma coisa hoje, irmãos. Quem quiser entrar aqui na igreja, vai entrar. Eu vou explicar a forma agorinha. Pode entrar também e ser circuncidado no coração, daqui a pouco. O concerto, a Bíblia ensina claramente que a circuncisão em si mesma não produzia o relacionamento certo com Deus. Jeremias chegou a dizer por Deus aos seus compatriotas,
embora circuncidados na carne, eram incircuncisos de coração. O que a circuncisão aponta então, irmãos? Verso 14 do texto, não tem dúvida de que ela apontava para a cruz. Olhe para mim. Quando circuncidava uma pessoa, o que acontecia? Sangue era derramado. Sim ou não? Sim. Todos os homens eram circuncidados. Lá em Josué diz que durante 3 dias, e quando os filhos de Jacó fizeram o povo de Abimeleque circuncidar, eles ficavam 3 dias com dores e inflamações mortais, porque não tinha remédios como hoje. Então Deus mandava circuncidar com pedras esterilizadas, para evitar inflamações, mas alguns casos aconteciam. E durante 3 dias, depois que o sangue corria, a pessoa começava a melhorar e ficava marcado como povo de Deus. Isso no concerto antigo. E hoje, irmãos, o que correu lá na cruz, irmãos? O que nós participamos lá na ceia aqui? Na cruz correu o que, irmãos? Sangue, irmãos. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. E quem não receber o sangue da nova aliança, não pode entrar na nova aliança. Então, é a mesma coisa. A circuncisão naquela época apontava para a cruz. Naquela época o sangue se derramava para a pessoa entrar no concerto. Hoje, o sangue de Jesus já foi derramado, mas ele tem que ser espargido na minha vida. Sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Toda a ceia, nós participamos do sangue para lembrar da cruz. Tem gente que participa da ceia, nem sabe o que está fazendo. Dia da ceia, você está olhando lá no Calvário, às 3 horas da tarde, quando Jesus inspirou, terminando de verter o seu sangue. Ou seja, ele fez o sinal para você. Ele te deu o sinal, olha, eu derramo o meu sangue, e ele vale para mim, para você e para todos. Fomos inseridos na nova aliança, porque Jesus derramou o sangue e espargiu na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém, meus irmãos? O sangue tem que correr. Se não correr sangue, não tem vida. Glória a Jesus. Em Colossenses 2, 11 a 13, Paulo fala sobre a nova circuncisão em Cristo. Vamos ler esse versículo, irmãos? Colossenses, já estou terminando. Colossenses, abra a Bíblia aí. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Se alguém encontrou, leia, por favor. 12 a 13. Colossenses 2. Colossenses 2, 11 a 13, perdão. Nele também fostes circuncidados. Nele quem? Em Cristo. Com a circuncisão não feita por mãos humanas, porque a de Abraão, ele que tinha que fazer. A de Cristo é Deus que faz no nosso coração. O despojar da carne pecaminosa, você repudia a carne para uma nova vida espiritual. Amém. Essa foi a circuncisão de Cristo. Resumindo, a purificação e a remoção da carne, uma mudança de sentimento, uma mudança de atitude e uma dedicação de si mesmo a Deus. Essa é a nossa circuncisão espiritual. Irmãos, aí no verso 23 a 27 do capítulo 17, nós temos uma coisa tremenda. Nós temos a fé e a obediência para receber o conserto, que valeu para Abraão e vale para nós. A fé ativa e operosa sela o conserto.
Isso aconteceu através da pronta obediência de Abraão. O texto fala lá em Gênesis 17, naquele mesmo dia. Divino Cesário, olha aqui. Deus apareceu para Abraão cedinho e foi falando, você faz isso, você faz isso. Quando Deus foi embora, o texto fala que Deus ausentou de Abraão, já era tarde. Abraão podia ter falado assim, olha, amanhã eu vou cumprir essas palavras. O texto diz que naquele mesmo dia, o verso 23, naquele mesmo dia, a fé, irmãos, e a obediência é condição das bênçãos do concerto, tanto na velha como na nova aliança, e não pode ser postergado. Obediência não pode ser deixado para amanhã, é hoje. Eu penso que Abraão foi zombado, criticado. Quando ele chegou, reuniu a sua família, e não era pouca gente não, só servos, soldados, ele tinha 318. Então entre crianças, devia ser mais de 1000 pessoas, Vieira. Ele reuniu todo mundo, falou, gente, escuta, Deus falou comigo essa manhã toda. E o povo, o que falou? Deus falou que o meu nome não é mais Abrão, não. Agora o meu nome é Abraão. Que história é essa? Se um velho de 100 anos fazer isso, bota cagar, ficou doido. Meu nome é Abraão agora. Até ontem, até hoje cedo, meu nome era Abrão, pai exaltado. Mas agora Deus mudou o meu nome, mudou a minha vida. Quantas vezes eu vi gente dar testemunho, que chegou em casa, mãe, o que foi? Agora eu sou crente em Jesus. Está ficando doido, meu filho? Ficou pirado? Não, mãe, eu encontrei com Jesus lá na igreja. Ele falou comigo, mudou meu nome, mudou minha história. Abraão reuniu todo mundo e falou, Deus mudou a minha vida, mudou meu nome. Eu não chamo mais Abraão, agora eu sou pai de nações, eu sou Abraão. E chamou a velhinha Sara, pôs do lado dele. Não é que ele não era velho, não era velho também. Falou, e a Sarai aqui, ó, contenciosa, difícil, agora não é mais. Agora é princesa do Senhor. O nome dela é Sara. O povo falou, mas Abraão está ficando doido. Ficaram discutindo ali, eu penso, para entender aquilo. Falou, gente, prepara, porque ainda tem algumas horas, vem o pior agora. O que foi? Deus mandou circuncidar todo mundo. O que é isso? Vocês não conhecem? Está aí nas nações. Todos os homens me sigam. Vamos para a pedreira. Meu Jesus. Vamos lá para o lugar das pedras, porque todos os homens, começando de mim, de Ismael, meu filho, todos os meus servos, todos os homens da minha casa, serão circuncidados ainda hoje, porque não há tempo. A obediência é agora. Eu penso que Abraão foi criticado, zombado. Oh, irmãos, que loucura é essa andar com Deus, né? Tem vezes que você não entende o que Deus faz. Deus é tremendo, irmãos. Servir a Deus é uma loucura mesmo. A Bíblia fala que é a loucura do Evangelho. A gente acredita no sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui, mas a cabeça está no céu, irmãos. Nós somos cidadãos dos céus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Está preparando a gente, a igreja, para esse grande momento. Então nós vivemos numa dimensão completamente diferente. O mundo nunca vai compreender a igreja, né, irmãos? Abraão teve que ter coragem, força em Deus, fé ativa e obediência irrestrita. É o que precisamos ter para ser salvo. A cruz de Cristo está lá. O sangue já foi derramado. Mas se você não tiver coragem para enfrentar a família, a sua carne, a sua fraqueza, se você não for resoluto, não tiver decisão, você não vai para a circuncisão de Cristo. O sangue já foi derramado, mas eu tenho que receber esse sangue. Aquela morte era a morte minha, aquele sangue era o sangue meu. Amém, meus irmãos? Fecha os teus olhos aí. Eu não falei tudo do capítulo 17. O capítulo 17 daria para falar muitas outras vezes. Mas foi só um resumão do capítulo 17. Mas são coisas extraordinárias na nossa vida. Feche teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela nova aliança. Eu não fiz nada. Eu não merecia nada.
eu não tinha nada. Como Abraão, eu fui escolhido. Como Abraão, eu fui separado. Como Abraão, eu fui aceito e amado por ti. E o Senhor me colocou na sua presença. E ao longo dos meus os últimos 40 anos, o Senhor tem conduzido a minha vida. O Senhor tem sustentado a minha vida. O Senhor tem guardado o meu viver, a minha casa, o meu ministério. A fúria do inimigo tem se levantado, muitas vezes tenho errado e falhado, mas a tua mão tem me guiado poderosamente, porque eu fui circuncidado com Cristo. O Senhor mudou o meu nome, o Senhor mudou a minha história, e hoje eu posso louvar a ti, junto com essa igreja que passou por esse mesmo processo conosco, Pai. Nosso nome está contigo, está no livro do Cordeiro. Glória a Deus. Levanta a sua mão e adore a Deus nessa noite comigo. Pelo sacrifício, pela nova aliança, que começou no concerto abraâmico, mas que chegou a nós em Cristo Jesus, e nos deu a vitória, e nos deu a graça, e te colocou como cidadão, príncipes e princesas de Deus na presença do Senhor nessa noite. Deus te deu vida, te deu salvação, te deu libertação, e não era mérito seu, era mérito de Jesus na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a igreja. Glória a Jesus. Vamos terminar. Pegue, se você trouxe nessa noite a sua oferta, vamos ofertar na casa de Deus nessa hora. Vamos ofertar para que a obra do Senhor não sofra processo de continuidade, seja sustentada e haja equilíbrio também no quesito financeiro no nosso meio, enquanto o Senhor não volta. Quando Jesus voltar, irmãos, aí não vai ter mais oferta, não necessita disso. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos de manter nossas responsabilidades civis, né? Como igreja, como instituição, nossos compromissos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a igreja. Creia nessa verdade nessa noite, sua vida é muito especial para Deus, tá? O inimigo tem lutado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Mas olha, Deus está de olho em você. Deus fez aliança contigo. Deus fez aliança com a sua família. Deus fez aliança com o seu ministério. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé para terminarmos. Vamos nessa última oração. O pastor Ismael vai orar e vai impetrar a bênção, orar pela irmã Catarina, que está enferma. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, sou grato a Ti, ó Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensinou nesta noite, ó Pai. Que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê a força, que o Senhor nos dê, ó Pai, a coragem para nós, Senhor, mudarmos de vida, melhorarmos de vida e procurarmos, meu Deus, te servir da melhor forma, colocarmos em prática aquilo que aprendemos nessa noite, ó Pai. Que o Senhor nos dá essa graça, essa virtude, ó Pai, para que possamos melhorarmos a cada dia, Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudarmos, meu Deus, a estarmos cada dia melhor na Tua presença, ó Pai, através dos ensinamentos da Tua palavra, meu Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, daqueles que congregam aqui, daqueles que estão aqui como visitas, ó Pai, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, ó Pai, do ancião, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, que possamos ir para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada pessoa aqui presente, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Se você diz amém, abraça alguém que está mais perto de você.